Bom, gente, vamos começar mais uma edição do programa JB. Eu estou aqui ao lado da Regina Cláudia Fuschini Miranda, diretora do Liceu São Paulo, uma instituição de ensino que tem 93 anos, é a terceira geração, né, dando continuidade a esse trabalho muito bonito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo e como ela vem enfrentando aí esse processo de quarentena, as crianças em casa, aulas remotas. Mas antes disso, nós estamos aqui mantendo o distanciamento social, fizemos a higienização, asepsia aí dos microfones, mantendo todas as regras e procedimentos para esse encontro. Regina Cláudia, bom vê-la. E você não imaginou que na quarentena fosse trabalhar tanto? Olha, João, com certeza não. Nós fomos pegos assim, como diz o ditado, da noite para o dia. Não foi nada fácil, mas nós tivemos que nos reinventar. E eu costumo dizer, e é o que eu estou dizendo para a minha equipe, que eu disse já desde o começo, e é o que eu estou lidando até agora, é assim, se é o que nós temos, então nós vamos abraçar e vamos fazer bem feito. Vamos atrás para melhorar e para sairmos dessa o mais breve possível. Quando se falou em pandemia, vocês já estavam prevendo, né, que poderia haver esse afastamento, as crianças em casa. Vocês têm um sistema apostilado, né, que é o sistema ângulo de ensino. Vocês já começaram a se preparar, ou seja, estudar formas para dar continuidade, não deixar o aluno perder o ano letivo? Olha, João, vou te falar que foi uma coisa bem difícil e foi tudo muito rápido que aconteceu. A primeira fala, né, oficial foi num final de semana, que começou numa sexta-feira à noite, começaram essas notícias sobre um possível afastamento social. E aí, na segunda-feira seguinte, começou-se a dizer que iria parar. Com certeza as escolas parariam na segunda-feira seguinte. Então, praticamente, nós tivemos ali de segunda a sexta para tentar organizar a situação do alunado, como seria dali para frente. Não foi fácil, porque a gente não tinha uma diretriz oficial, não tinha uma legislação específica, olha, vai ser assim, não vai ser assim, porque até então a legislação atual que estava em vigor não autorizava aulas à distância para o ensino básico e educação infantil, então não podia ter. Depois de um certo tempo já da quarentena, foi que o MEC decretou. Mas ventilava-se que existia a possibilidade de ter a aula remota, né? A aula remota. Então, o que eu fiz? Nessa primeira semana lá, antes de tudo parar, antes do dia 23 de março, que foi quando foi decretada a quarentena, eu reuni os professores, a princípio, e disse, olha, nós vamos começar, pelo menos com algumas videoaulas, com lições, com atividades que a gente mande por grupos de WhatsApp, por e-mail, e foi o tempo que nós tivemos para organizar. Juntamente com o teu pessoal de TI? Sim, foi com a minha coordenação, o meu grupo de TI, que até hoje eu acho que nós estamos mais unidos do que éramos, tem uma parte boa, né, dessa situação toda. E foi tudo muito rápido, então foi o tempo que nós tivemos para fazer essa organização. Nós não tínhamos certeza que essas atividades e essas videoaulas valeriam como dias letivos, que a gente nada era tudo incerto. Mas eu disse ao meu corpo docente, eu prefiro pecar pelo excesso do que nós ficarmos sem apresentar nada e de repente o aluno perder, porque aí de repente o aluno poderia ter tido aula em casa e ele está perdendo o dia letivo. Que dia letivo é difícil para você poder depois completar. Bom, você desenvolveu, então, um trabalho de TI? E aí a gente desenvolveu com os próprios professores. Eles já começaram a gravar as videoaulas e já na segunda-feira já não tinha mais ninguém na escola e pela plataforma digital começamos a fazer as postagens de videoaulas e atividades escritas. E uma semana depois, que foi tudo muito rápido, que até nós já passamos, então lá em março, a gente já começou a utilizar as aulas ao vivo. Então, o nosso aluno, desde março, o aluno do Liceu São Paulo, ele já está tendo acesso à atividade escrita, à atividade de videoaula postada e atividade online ao vivo, com o professor.
professor, que é quando o professor em determinado horário, que nós fizemos tudo específico, né, junto com a coordenação, o aluno sabe qual é o horário da aula dele, ele entra e tem lá o professor à disposição. Logicamente que internet, a demanda da internet é mundialmente, há de se convir que ela tenha, né, tem as falhas todas, mas a plataforma já começou a girar. Logo no começo foi difícil, né, que foi difícil com o pessoal do TI, foi difícil para os pais, para os alunos se adaptarem a utilizarem a plataforma digital, a poder acessar o link adequadamente, mas que, como a gente costumou, corriqueiramente a gente falava, nós falávamos assim, nós estamos trocando 2 pneus de um carro e o carro está andando, entendeu? Mas vamos continuar, porque eu acho que se a gente parasse naquele momento, eu acho que ia ser pior ainda. E agora a situação está deslanchando. Não é 100%, mas é bem... Exatamente, mas o aluno não vai ficar defasado, até porque o material, ou seja, as apostilas, o sistema Ângulo, isso contribui muito, não é isso? Sim, é isso. Você veja, quando isso tudo começou, nós estávamos na apostila 1, né? Então, tudo bem, foi tudo tranquilo até então, que nós continuamos dando, o aluno, o professor pedia alguma determinada lição, atividade da apostila, o aluno já estava com a apostila em casa, era só abrir e fazer, ok. Só que os dias foram passando e, de repente, houve a necessidade da apostila 2. Na verdade, a gente tem a apostila 2 disponível online também, mas ela também tem a parte física. Exatamente. E aí, como é que nós iríamos entregar essas apostilas para os nossos alunos? Foi outro desafio, mas a gente superou. Eles fizeram um drive-thru, olha só, super bem organizado, sem contato físico com as pessoas e tal. Inclusive, nós colhemos alguns depoimentos de pais, né, que estão acompanhando de perto, agora mais do que nunca, né, o desenvolvimento dos seus filhos, o dia a dia, e deram alguns depoimentos. Vamos ver. Oi, JB. Então, os meus filhos estão aqui no Liceu São Paulo e desde o início da quarentena a escola vem ocupando eles com as aulas online. Eles já tinham uma plataforma que no início do ano as crianças já estavam mexendo nessa plataforma, então já estavam criando uma intimidade com atividades online. E quando tudo isso iniciou, isso ajudou muito, porque a escola não precisou fazer pausas para se adaptar. Então os meus filhos acordam cedo todos os dias. Eles se ocupam a manhã inteira com coisas úteis. Eu vejo que os professores se esforçam imensamente para desenvolver atividades que eles possam fazer dessa forma à distância. Os meus filhos não reclamam, eles gostam porque eles têm contato ainda com os professores, eles têm contato com os amigos. Foi criado um grupo para as atividades no WhatsApp, então eles se falam quase que diariamente por conta dessas atividades. Os meus filhos, sim, às vezes me pedem ajuda com algumas atividades que eu considerei muito interessantes, porque os professores tentaram fazer coisas, obviamente, que não precisariam estar presentes, então isso está desenvolvendo bastante também o raciocínio deles e buscarem esclarecer texto baseados em imagens, com músicas. As professoras tentam animar as crianças cedo. Tem uma professora maravilhosa que acorda super animada todo dia e isso anima muito as crianças. Eu até gostaria de falar que é a professora Ellen, que eu acho maravilhoso. Os meus 2 filhos elogiam muito ela. E, enfim, eu achei que a escola, nesse ponto, foi maravilhosa. Quando eu pergunto para os meus filhos se eles queriam ter tirado férias nesse período, os 2 dizem que não, porque se for para tirar férias agora, eles ficariam trancados em casa. E a gente tem uma esperança que em julho haja, sim, a possibilidade de umas férias razoavelmente normais, né? Que pelo menos eles possam sair de casa. E, enfim, eu só posso elogiar porque tá correndo tudo muito bem. Alguns pais questionam se está sendo possível dar todo o conteúdo que era esperado para esse período, mas eu acho sinceramente que no momento não é para a gente pensar muito em conteúdo. Eu acho que o mínimo de normalidade que a gente pode dar para a vida deles nesse momento é o mais importante. E foi o que eu sempre entendi e penso que a escola nesse ponto está indo muito bem. Oi, JB.
Estou aqui para pegar as apostilas do meu filho, ensino médio. O momento que a gente está vivendo é complicado, de pandemia, nunca visto pela nossa geração, né? Pela geração dos nossos filhos. Mas assim, eu acho que o Liceu São Paulo encontrou boas alternativas, plataforma digital, com aulas gravadas, que eles têm acesso a qualquer momento pelo conteúdo, para estudo, recebem lições, tarefas, mensagens. A fase de adaptação foi bem rápida. Tem a iniciativa dos e-mails, que eles também recebem as tarefas e passam. Google Meet, as aulas presenciais que eles participam como se estivessem no colégio, conversam com os professores, com os outros colegas e outras coisas, como os grupos criados pelos professores. Acho muito legal. E a iniciativa de fornecer não só a apostila virtual, como também a pelo meio físico, né? A apostila pelo meio físico você visualiza ela inteira, a tela do computador limita. Então acho que o Liceu São Paulo se adaptou bem a esse momento triste que a gente vive, mas vai passar, se Deus quiser vai passar. E o meu filho está plenamente adaptado a esse momento e foi bem rápido, mais do que eu esperava. Parabéns, Liceu São Paulo, a iniciativa foi joia. Olá, JB. Nessa época de pandemia é necessário que nos adaptemos rapidamente com tantas transformações, especialmente a digital. E na escola eu tenho ficado muito feliz com a disponibilidade de professores, inicialmente de toda a equipe de TI, que estavam disponíveis a todo tempo para sanar os problemas de plataforma. E com todo esse apoio, eu como pai fiquei muito tranquilo de ver meus filhos podendo acessar para ver as suas lições, as suas aulas. E uma coisa importante são os professores se reinventando a cada dia, fazendo as filmagens, mudando o cenário, até mesmo para não ficar entediante para as crianças. Então, meus filhos sempre comentam, hoje a professora mudou, fez a filmagem de tal forma. Isso é muito bacana. Outra coisa que é muito legal também foi a coragem e a responsabilidade da escola de abrir as suas portas para ouvir os pais e até mesmo escutar reclamações e se moldar em tão pouco tempo. E hoje a gente vê que está uma plataforma estável, onde a gente acessa as aulas gravadas, a plataforma do Hangout também, onde os alunos interagem com os professores ao vivo. E isso é bom, é importante para a criança que também não quer ficar o tempo todo vendo vídeo, então ele tem a oportunidade de falar com os professores, de brincar com os amigos que estão ali conectados também. Isso é muito bacana. E o que me deixa mais tranquilo é que hoje os meus filhos estão em casa, protegidos, estão acompanhando as aulas, então não está parado o ensino, estão tendo evolução. E uma coisa importante que eu percebi, e antes até não fazia, é de estar mais perto na hora de fazerem as lições. Isso eu vejo que para as crianças é muito importante de o pai estar ali do lado, acompanhando. E as crianças, elas ficam muito, muito mais seguras. E de certa forma é bom que tenha a proximidade, a interação nas lições. Isso eu acho que traz um conforto para o meu filho, o que antes não era feito com tanta intensidade. Então eu acho que todo esse cenário tem servido para diversas lições, para o ser humano em si. Obrigado, Liceu, pelo apoio de sempre e conte comigo enquanto pai. Nossa, que bacana, né? Que os pais estão entendendo, aderindo, valorizando, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo e vocês se reinventando o tempo inteiro, né? Ou seja, um drive-thru para entregar as apostilas. Então, João, quando foi para fazer a entrega, a gente ficou muito preocupado como que nós faríamos essa entrega, né? Porque não pode o contato. Então a gente teve que pensar assim nos mínimos detalhes. Nós esperamos, demorou até um pouquinho, demandou um pouco mais de tempo, porque nós esperamos as apostilas
elas chegarem, organizamos tudo no garagem, né? No subsolo da escola, separados, agendamos os horários alternados das classes e também pensamos nas famílias que não estão saindo de forma alguma, porque também existem essas famílias que optam por não sair de casa. Exatamente, seguem a risca, né? Seguem, e a gente também tem que respeitar. Lógico. E, de repente, o aluno também precisa dessa apostila. Então, o que nós disponibilizamos? Eu fiz uma parceria com 2 pessoas, são até... Delivery. Nós fizemos uma parceria a fim também de ajudar pessoas da nossa comunidade, certo? Que eu acho que nesse momento todo mundo tem que se ajudar, né? Não só procurar os grandes, porque eu poderia procurar os correios e postar pelo correio. Então eu optei por ajudar pessoas da nossa comunidade escolar. Nós fizemos uma parceria, nós fechamos um valor de R$10. O que eles me cobraram, eu repassei para eles. E então, por apostila que fosse levar, que o pai fizesse, o pai pagaria a entrega em casa. Então, quer dizer, não tinha nada a ver assim comigo, comigo escola, mas eu fiz isso porque assim, eu já ajudei o pai e também ajudei essas pessoas que estão trabalhando ali indiretamente conosco. E eu tive também famílias que não estão aqui em Santos, que optaram por estar fora da cidade. Essa sim, aí não tinha como, então a gente mandou pelo correio. Nós procuramos, dentro da medida do possível, atender a todos. É difícil, mas a gente está tentando solucionar aos poucos os problemas que surgem. Eu estava agora numa videoconferência com o prefeito, com o Rogério, secretário de governo do município, e eles estão estudando as retomadas, né? Então, como eles colocam que toda retomada tem que ser cautelosa, tem que ter agora várias coisas, nós já estamos preparando, né? Muitas coisas já estão preparadas na escola para o retorno das crianças, possivelmente será gradativo, né? Isso a gente ainda não sabe nada definido. Mas com todos os cuidados. Mas como sempre, a gente está vislumbrando países da Europa, né? Da Ásia, outras experiências que foi desde o começo que eu me baseei nisso. Então, eu acredito que aos poucos vai voltar, mas com muita cautela. Vai ter higienização dos pés, das mãos, antes de adentrar a escola. Quanto ao álcool gel, a gente até já utilizava. Eu tenho álcool gel espalhado por toda a escola, né? Nos pátios, nos andares, mas isso agora vai ser mais intensificado. A limpeza das carteiras, quando terminava um turno para o outro, ela é toda higienizada para poder entrar as crianças, a nova turma. Só que isso agora vai ser diferente, possivelmente, né? Vai ser diferente. Eu vou ter que ter uma higienização no meio do período. Então, uma hora que a criança saia da sala de aula, o aluno saia para ir para um recreio ou para um laboratório, o que seja, isso tudo vai ter que ser tudo escalonado e muito bem preparado. E também trabalhar muito o alunado e o professor para poder se adaptar a isso tudo, porque é tudo muito novo, né? Imagina uma série de jovens dentro da sala com máscaras, né? Querendo tirar e colocar, ou mesmo crianças pequenas, né? Isso é difícil. Então isso tudo já vai ter que ser um processo de adaptação. Exatamente. Olha, e o ambiente escolar nunca foi tão valorizado, né, pelos pais, né? E as próprias crianças, né, que têm o convívio, sociabilidade, o aprendizado melhor em função de estar em sala de aula. Com certeza, João. Eu acho que assim, a escola, o ambiente da escola, ele é muito importante tanto para o aluno da educação infantil como para o aluno do ensino médio. Eles passam lá praticamente o maior tempo do dia deles, porque embora eles estejam em casa, com a família, com o amor da família, eles sentem falta da escola, porque isso é diferente quando eles estão com os amigos, a brincadeira é outra, a palhaçada é outra, né? As brincadeiras são outras. E os pais também estão sentindo falta da escola.
A gente entende também, nós também entendemos que muitas famílias estão saturadas, que não é fácil, a gente sabe, isso tudo nós entendemos e compreendemos, né? Que não é fácil Mudou a rotina de todos. Mudou todo mundo, nem todo mundo sabe ensinar, né? Tem o dom de ensinar, mas eu acho que assim, eu vanglorio cada profissão, porque eu jamais daria para estar lá nessa linha de frente, né? Nos hospitais, e as enfermeiras são maravilhosas, os médicos são maravilhosos, né? Então assim, e nós na educação, então tem pai, tem mãe que não dá para ensinar, que não é assim, não tem esse dom, e aí isso tudo fica saturado, e sem contar que com as aulas à distância, né, a aula online, também é difícil, por quê? Porque o professor concorre com a televisão, com o cachorro, com o irmão que chora, com tudo isso. E, de repente, na sala de aula, por isso que o ambiente escolar é muito importante, porque na sala de aula ele está lá, ele é o show, ele organiza a aula dele e fala, olha, o show vai começar, então é ele que está lá na frente e ele consegue conduzir o conteúdo, transmitindo ali o conteúdo com atividades na lousa digital, seja como for o que ele for utilizar, mas ele está ali, ele consegue olhar o olho no olho e consegue ter um feedback instantâneo. E às vezes tem aquela criança que fica com aquela cara, coitadinho, vamos dizer, de paisagem, que não está entendendo nada. O professor, ele já consegue perceber e puxar a atenção daquele aluno ali, aqui, que é diferente na sua casa. Mais importante de tudo, João, nesse momento, lógico que nós estamos preocupados com o conteúdo do aluno, da absorção do conteúdo, mas eu acho que nesse momento a coisa mais importante é a criança, é o adolescente, é a parte emocional. Então eu deixo aqui um recado aos pais, acalentem as crianças, apoiem as crianças, valorizem o que elas estão fazendo. E que aí depois, com certeza a gente sabe que isso é humanamente impossível, prejuízo vai acontecer com os conteúdos. Mas isso, quando retomar, a gente vai correr atrás. A gente vai tentar fazer um nivelamento e aí a gente corre atrás. Mas eu acho que nesse momento o amparo é o emocional, é a parte do coração da criança, que a gente tem que dar o apoio. Eu acho que esse é o meu recado, é a parte mais importante para o aluno, né? Exatamente. E depois a gente corre atrás. A gente sabe que a Regina Cláudia falou, tem fundamento, porque estão todos saturados, cansados em função da pandemia, mas tudo isso vai passar, então é importante todo esse cuidado. Mas, Regina, parabéns aí pela iniciativa de vocês, a condução do trabalho. Com certeza, João, e eu quero aqui deixar a minha verdadeira gratidão à minha equipe toda, a minha equipe do corpo docente, aos meus funcionários, meus colaboradores, ao meu TI, que nós estamos eu acho que nós estamos agora mais fortalecidos, nós vamos sair dessa mais fortalecidos, porque, como eu falei, eu vou repetir, nós trocamos os 2 pneus de um carro funcionando, andando. Em movimento. Então, e os pais também, a compreensão e o apoio dos pais. Eu quero agradecer aos pais, que eu sei o quanto está difícil para lidar com tudo isso. E também, o mais importante de tudo, aos meus alunos, porque eles também estão se virando, eles estão se adequando, e isso é importante. Então, nós todos unidos por um bem melhor, por um bem maior, nós vamos sair dessa o mais breve possível, e logo, logo nós estaremos lá na escola, todos unidos, porque aquela escola sem ninguém é muito triste. Usando o anfiteatro, nas atividades, no pátio, brincando, com certeza. Liceu São Paulo, 93 anos de tradição. Regina Cláudia Fuschini Miranda, parabéns. Nos vemos em breve, se em Deus festas, quiser. lá na escola. Obrigado.